tarde. Beleza. Então, queridos, é o seguinte. Como eu falei para vocês na semana passada, a gente meio que vai levar 2 semanas para conseguir falar tudo sobre a questão da circulação, porque é um pouquinho mais complexo, né? Tem mais coisas envolvidas. A circulação, ela depende de 2 fatores. O primeiro fator é o seguinte, é eu ter um sistema para fazer aquilo. E aí, na aula passada, a gente viu o sistema. Tá? Nós vimos o mecanismo que o meu corpo criou para conseguir fazer essa circulação, que são com as veias, as artérias, os capilares, com o músculo do coração para dar aquela forcinha. Beleza. Só que, diferente dos outros sistemas que a gente viu, no sistema circulatório não ia dar certo só você ter a estrutura. Como assim, professor? Imagina o que a gente viu na digestão. A digestão é muito fácil, porque a partir do momento que eu engulo, o meu alimento ele só tem uma opção que é ir para baixo. Né? Ele cai pelo meu tubo digestório. E, ir para baixo é muito fácil. A gravidade puxa. Que o Newton ajuda as coisas a descer. A respiração, o oxigênio, a mesma coisa. A partir do momento que o oxigênio entra no meu trato respiratório, ele também só vai para baixo. Então, o meu tubo respiratório e o meu tubo digestório, eles são, em boa parte, ocos, né? Sem nada, lógico. No estômago você tem o HCl, e aí quando entra no intestino você tem lá o derramamento dos sulcos, mas majoritariamente no interior desse meu tubo, por onde vai passar o alimento, não tem muita coisa. E no interior do meu trato respiratório também não. Por quê? Eles só vão levar as coisas para baixo. Agora, na minha circulação, não daria certo o meu corpo simplesmente desenvolver o meu sistema circulatório e deixar ele oco. Porque se deixasse ele oco, essas minhas substâncias que precisam ser transportadas, elas não conseguiriam chegar a todo lugar. Elas iriam para baixo com uma facilidade maior, né? Então, aquelas minhas proteínas, aqueles meus nutrientes que foram absorvidos no meu intestino, eles conseguiriam chegar embaixo, porque a gravidade puxaria eles. O meu oxigênio, que foi pego aqui na região do meu pulmão, ele cairia no meu sistema circulatório, ele também só conseguiria ir para baixo. Mas a ideia da circulação é fazer com que tudo aquilo rode pelo meu corpo em todas as direções que forem possíveis. Então, os nutrientes que eu pego no meu intestino, eles vão para o meu pé? Vão, só que, cara, eles vão para o dedo da minha mão, eles vão para o meu ombro, eles vão para o meu pescoço, eles vão para o meu cérebro, eles vão para a minha cabeça. Então, como que eu vou fazer para ter esse meu transporte de um jeito que ficasse eficiente para o corpo inteiro? Ah, professor, teria que ter uma mutação gigantesca onde a digestão se desse na parte mais de cima do corpo, a respiração se desse na parte mais de cima do corpo, aí tudo desceria e chegaria em todos os locais. Sim, mas não é o caso. Né? A minha absorção de nutrientes dá na região média do meu corpo e a minha absorção de gases se dá um pouquinho acima disso. Independente de tudo, algumas coisas precisam subir. Algumas coisas precisam ir para o lado. E aí? Para isso, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido um mecanismo para ajudar a fazer esse transporte. Esse mecanismo é o sangue. Então, como eu falei na semana passada, o sistema circulatório, ele é o caminho. Tá? Ele é o caminho que as coisas vão seguir. O sangue é o busão que está levando todo mundo. Tá? Então, o sistema circulatório é o caminho que essas minhas substâncias vão seguir, só que elas vão ser carregadas pelo sangue. Tá? O sangue é o que vai pegar todo mundo na mãozinha, que vai jogar todo mundo para dentro do carro e falar, bicho, vem comigo que eu vou te levar até onde você precisa. Tá? O sangue é o Uber do nosso corpo. Ele vai transportar, ele vai fazer o transporte.
Pelo sistema circulatório? Pelo sistema circulatório, mas é ele que vai ser responsável por levar do ponto A até o ponto B. Bom, tratando um pouquinho do sangue propriamente dito, o que nós temos para falar disso daqui tudo? O sangue, se você pudesse abrir um dicionário e encontrar lá o termo tecido conjuntivo, teria que ter uma foto do sangue. O sangue é a definição de dicionário do que é um tecido conjuntivo. Naqueles slides de histologia, vocês vão ver as características de cada um dos tecidos. E o seguinte, o que é você ser um tecido conjuntivo? Você precisa ter uma diversidade muito grande de células, ou seja, suas células não podem ser todas iguais. Você precisa ter células diferentes e você precisa ter espaço entre essas células. Essas células, elas não podem estar grudadas umas nas outras, elas não podem estar fixadas umas nas outras. Elas precisam ter espaço, elas precisam ter água entre elas. E essa água a gente chama de matriz extracelular. Então, no tecido conjuntivo, eu tenho isso muito visível. Algo que talvez vocês possam ter na cabeça é com relação à minha pele. Eu até cheguei a comentar isso lá no comecinho, quando a gente falou de células, com relação à forma e à função, que é o seguinte, a minha pele, ela entra num tipo de tecido que chama tecido epitelial. Se eu olhar o tecido epitelial no microscópio, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar todas as células absurdamente iguais, todas as células estupidamente parecidas, e eu vou olhar uma célula em cima da outra como se elas fossem uma parede de tijolo, tá? Como se fosse rebocado. Ou seja, naquele tecido, o que eu tenho? Eu não tenho uma variedade de células, todas as células são as mesmas, e elas estão grudadas umas nas outras. Não tem espaço nenhum entre elas. Beleza, para que serve a pele mesmo? Escudo. A pele é uma proteção, é justamente para não deixar nada entrar nem sair. Por isso que ela vai ter aquela característica. O meu tecido conjuntivo já é o contrário. Tá? As células que vão fazer parte desse meu tecido estão lá respeitando o distanciamento social, tranquilo, sossegado, 1,5 m de cada um. E no meio desses tipos celulares vai estar passando líquido, vai estar passando água, vai estar passando sais minerais. Até por isso, o fato de você ter um excesso de matriz extracelular, o fato de você ter um excesso de água, é o que consegue fazer uma corrente. Tá? O meu sangue, ele tem um fluxo. E se não tivesse água, esse fluxo seria completamente prejudicado. Beleza. O sangue serve para quê? Então, como eu falei, o sangue vai realizar o transporte de substância. Ele vai levar a substância do ponto A para o ponto B. Ele que vai se aventurar pelo meu trato circulatório, levando nutrientes, levando gases, levando hormônios, levando células, levando tudo o que precisar circular naquele meu corpo. Ah, eu fiz um machucado na canela. Por mais difícil que seja, eu fiz um machucado na canela. Pô, o seu corpo precisa tratar desse machucado na canela, não é? Sim. E aí o que vai acontecer? Se você fez um corte, vai acabar entrando micro-organismos. Então você tem que mandar células de defesa para aquele lugar. Para quê? Para elas descerem o cacete no micro-organismo. Você precisa mandar células que vão fazer o reparo daquele seu machucado. Então você joga essas células no sangue e elas chegam até lá. Se não existisse o sangue, essa comunicação e esse transporte, eles ficariam um pouquinho deficientes. Show de bola. Eu posso pegar esse sangue e dividir ele somente em 2 porções. Tá? Que seria a porção do plasma e a porção dos elementos figurados. Tá? A minha parte celular. Aqui, antes da gente mostrar aquela divisão, que é um negocinho que eu tenho uma forte convicção que vocês já viram, vale a pena a gente ressaltar uma coisa. Pelo meu sangue, é o que vai estar passando tudo, não é? É o que vai estar circulando absolutamente tudo que tem no meu corpo, em algum momento vai estar no meu sistema sanguíneo. Por isso que quando a gente vai no médico fazer
um, um check-up, né? Ah, eu quero ver como é que tá, tudo mais. Ou quando você não está se sentindo bem, a primeira coisa que o seu médico vira para você e fala é o seguinte: vamos fazer um exame de sangue. Porque o seu sangue, o estado do seu sangue, vai contar como é o estado do seu corpo. A gente vai ver que no sangue existem todos os elementos essenciais para a vida. Lembra quais são os elementos essenciais para a vida? Os compostos. Compostos inorgânicos. Água e sais minerais. Tudo isso vai ter no sangue. Compostos inorgânicos. Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas. Tudo isso também vai estar contido no seu sangue. Afinal de contas, a grande maioria dessas coisas você pega na sua alimentação. Então, na hora que você faz o exame de sangue, você leva lá o exame de sangue para o seu médico, ele consegue ter um panorama geral do seu corpo com base no quê? Com base no que está circulando por ele. E aí ele vai virar e falar, ó, isso daqui está abaixo do que deveria estar, ó, isso daqui está acima do que deveria estar, viu? Cuidado com o seu valor disso daqui, está meio preocupante, ó, relaxa que está tudo de boa. Tá? É através do sangue que a gente tem um panorama inicial daquele paciente. E aí, dependendo da alteração, o médico ele se guia para um determinado lugar. A partir do resultado que tem naquele exame, o médico ele toma um norte. Ó, a gente vai ter que focar nisso daqui, nós vamos ter que focar naquele outro, mas tudo baseado nisso. Tudo baseado nessa estrutura que está levando as coisas dentro do seu corpo. E aí, você sai do médico e fala, vou fazer o exame de sangue. Beleza. Geralmente fazer o exame de sangue é meio bosta, porque você tem que estar de jejum, então você tem que ficar um tempinho sem comer, justamente para não dar alteração. E aí você acorda lá, você tenta ir cedo pra cacete, você tenta ir tipo 7 horas da manhã no laboratório, vai ter uma fila de velho na sua frente, porque velho vai fazer exame 6 e pouco, e aí beleza, você vai lá, a enfermeira, o enfermeiro, coloca a agulhinha, tira o sangue seu e coloca no tubo de ensaio. Na hora que você vê o seu sangue assim, você olha um negócio vermelho escuro, tá? Você tem um tom escuro e tudo mais. E aí eu vou pedir uma licença para o Ivanzão, né, para o tio da Química, e vou falar um negocinho para vocês. Nas primeiras aulas de Química, a gente aprende aqueles níveis de organização da matéria, né? Ah, átomo, molécula, substância, substância simples, substância composta, e aí você vai em mistura. Mistura homogênea, mistura heterogênea. Ah, e aí ele fala, pô, a mistura homogênea, gente, é aquela mistura onde você olha para a mistura e você vê somente uma informação. Né? Você vê uma informação só, você não consegue separar em fases. Então, pô, mistura homogênea. A heterogênea, não, você vê mais de uma informação, então você consegue dividir em mais de uma fase, aí ela é heterogênea. Quando você olha para o seu sangue no tubo de ensaio, você vê uma única grande coisa vermelho escuro. Essa é a mistura homogênea, mas não. O sangue, ele é uma mistura heterogênea. Professor, exame de urina são resultados que não podem ser encontrados no exame de sangue e vice-versa? Sim. É isso que você falou, Mariana. Não pode ser encontrado. Porque na semana que vem a gente vai falar sobre a excreção, sobre o sistema urinário. E assim, o que... Deixa eu ver como que eu posso colocar isso para você. Toda a urina vai ser formada do sangue. Então, dependendo do que você está focando, dependendo do que você estiver focando, algumas coisas podem aparecer. Mas o principal do exame de urina, que é medir a concentração de excretas, não vai aparecer no sangue. Um ou outro componente pode estar presente dos dois, mas o foco do exame de sangue e o foco do exame de urina são diferentes. O que o exame de urina te dá de informação importante não aparece no de sangue. E aí, a gente vai lá, vê o sangue no tubo de ensaio, beleza, mistura homogênea, e não é.
tá? O sangue é uma mistura heterogênea, o sangue é um coloide. Beleza. Então, pegamos aqui, o cara tirou o sangue meu e colocou no tubo de ensaio. Óbvio, eu preciso falar para vocês que essa foto não condiz muito com a realidade, né? Esse sangue aqui está parecendo um suco-tangue de morango. Então, ele é bem mais escuro que isso. Mas beleza, ele tirou o sangue, colocou no tubinho de ensaio, pôs lá naquela casinha e mandou esse tubinho com sangue lá para dentro do laboratório. Dentro do laboratório, o que vai acontecer? Volto na aula de química. A gente aprende alguns métodos de separação de misturas. Filtração, catação, sublimação, sublimação é mudança de estado. Catação, filtração, destilação fracionada e o cacete A4, aquele monte de métodos. O sangue passa por um deles, que chama centrifugação. Então, esse meu tubinho de ensaio vai ser colocado numa centrífuga. E aí, quem já lavou roupa uma vez na vida, sabe que a máquina tem uma função de centrifugar. Na hora que a máquina começa a centrifugar, o que acontece? O tambor da máquina ele fica rodando que nem um louco. A centrífuga do sangue vai fazer a mesma coisa. Sim. João, isso mesmo. A centrífuga do sangue vai fazer a mesma coisa. Então, esse meu tubinho, ele vai entrar numa máquina e ele vai ficar girando dentro dessa máquina. Na hora que esse sangue fica girando, eu vou ter a separação dos seus componentes. Por quê? Diferença de densidade. O que for mais pesado vai se dirigir para a parte de baixo, justamente por ser mais pesado. É mais pesado, então a tendência é cair. O que for mais leve vai acabar ficando aqui na parte de cima. E aí a gente consegue fazer a divisão das duas porções do sangue que eu coloquei aqui, o plasma e os elementos figurados. Eu sei que o que ficar aqui embaixo é a minha parte celular, porque a célula é muito mais pesada. E o que ficar aqui em cima é o meu plasma, que é a parte da água, a parte líquida, que é muito mais leve. E aí você vai pegar o plasma dessa pessoa e vai analisar o que tem nesse plasma. Você vai pegar as células dessa pessoa e vai analisar quais tipos de células tem, qual célula está em excesso, qual célula está em falta e o que esse panorama vai dar. Então percebam, o meu vermelho era todo devido a quê? Devido às células. Principalmente devido às hemácias. As hemácias que têm uma coloração vermelha porque elas são baseadas no ferro. E o ferro, ele emite justamente uma onda de cor vermelha. O plasma, ele tem uma coloração mais amareladona. E a gente vai entender por que daqui a pouquinho. Beleza. Então, fiz aqui a minha separação, fiz o meu exame de sangue. Agora, como que vai ter a interpretação desse exame? Aqui a gente coloca só por questão de informação e para se ter uma noção de que o plasma ele é a maior parte do sangue. Vocês não vão guardar 55% e 45%, porque isso não é regra. Tá? Tem pessoas que o plasma é 60%. Tem pessoas que o plasma é 51%. Mas, por via de regras, dentro de uma amostra de sangue, existe um pouco mais de plasma do que de célula. Beleza, vamos pegar essa minha partezinha aqui e vamos analisar esses 55%. O que eu vou encontrar no plasma da pessoa? Bom, o plasma sanguíneo é a parte líquida. E parte líquida que vai ter aquela coloração amarelada que a gente viu no slide anterior. Não é um número bonito, não é um número redondo, mas a tendência é que o plasma tenha uma maior concentração, tá? Ele esteja em maior proporção do que os elementos figurados. E se o plasma é uma parte líquida, óbvio que a constituição dele vai ser baseada em água, né? O líquido principal dos seres vivos. Então, o meu plasma ele vai ter 90% da sua constituição, ou seja, 90% daquela parte líquida é água.
nada mais é do que H2O. Os outros 10% ficam entre sais minerais. Lembra aqueles sais minerais que a gente viu lá no começo? Ferro, cálcio, fósforo, potássio. Todos esses sais minerais também vão estar presentes no sangue. E, além de água e sais minerais, eu vou ressaltar para vocês duas proteínas que são importantes. O fibrinogênio e a imunoglobulina. Guarda isso com carinho, porque a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? O fibrinogênio, ele vai ser importante para a coagulação do meu sangue. E a imunoglobulina, ela vai ser importante, ó, imuno, pela minha resposta imune. Ela vai ser como se fosse a minha primeira linha de defesa do corpo. Então, está contido aqui no plasma. Os sais minerais, e principalmente essas proteínas, é o que fazem a água do sangue, a água do plasma, ter aquela coloração amarela. A água tem aquelas 3 características que a gente aprende desde o fundamental, né? Insípida, inodora, incolor. Não tem água, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. A cor do meu plasma é amarelada devido à presença dos sais e dessas proteínas aqui. Tá? Então, 90%, os outros 10% estão divididos aqui. Importante a gente ressaltar a respeito do plasma o seguinte: o plasma ele está diretamente relacionado com a pressão arterial da pessoa. A pressão arterial ela pode ser determinada pela quantidade de plasma que ele tem. Lembra que a gente terminou a aula passada falando sobre pressão? A pressão é a força com que o meu sangue sai do meu ventrículo esquerdo, não é? Ventrículo esquerdo, aquela porção mais musculosa, que precisa empurrar o sangue com força para ele chegar no corpo todo. Beleza. Essa pressão, ela também está relacionada com a quantidade de plasma. Por um motivo muito simples. Vamos pensar, o plasma não é água? Beleza. Vamos dizer que o plasma é água, tá? Água com aquelas outras coisinhas dentro. Mas é basicamente água. Água é um líquido. Ah, vá, senhor, sério? Pois é, água é um líquido. E uma coisa interessante dos líquidos é o seguinte: quando você coloca um líquido num recipiente, a tendência é que esse líquido ocupe o volume do recipiente, não é? Líquidos fazem isso parcialmente, gases fazem isso totalmente. Mas o líquido ele vai se adaptar ao volume do recipiente que ele está. O sangue, se ele tiver muito plasma, se ele tiver muita água, a tendência é que ele faça o quê? A tendência é que ele ocupe todo o espaço do meu vaso. Ah, senhor, aí seria muito bom, não é? Não necessariamente. Por quê? Se eu tenho um sangue com muito plasma, se eu tenho um sangue com muito líquido, se eu tenho um sangue com muita água, essa água ocupa toda a área do vaso, e aí o que acontece? Na hora que o meu ventrículo esquerdo aperta esse sangue, ele vai sair com muito mais força do que deveria. E aí, saindo com muito mais força do que deveria, a minha pressão vai lá para casa do caramba. A minha pressão vai lá em cima, porque essa água que está ocupando o vaso todo começa a fazer muita força no vaso. E aí você tem até um perigo de ter o quê? Aquele vaso entrar em colapso, né? Dependendo da pressão. Por isso a gente precisa ficar atento. Pessoas que têm muito plasma no sangue, a pressão delas é elevada. Tanto que quando você passa por um episódio de pressão alta, você está se sentindo mal e tudo mais, você vai no médico, o médico faz a medição da sua pressão, afere lá a sua pressão e dá, tipo, sei lá, 17 por alguma coisa. Pô, a pressão alta está lá em cima. Se vocês repararem, uma das primeiras coisas que o médico fala para a pessoa que tem pressão alta, uma das primeiras coisas que ele prescreve é um diurético. Então, a pessoa que tem pressão alta, o médico, ele praticamente vai lá e fala o seguinte: bicho, mija. Por quê? Porque a urina, para formar a urina, eu vou tirar a água do sangue. A gente vai ver isso na semana que vem. Então, para formar a urina, eu tiro a água do sangue.
Se a pessoa tem muita água no sangue, eu tomo um diurético para fazer o quê? Estimular a produção de urina, ou seja, estimular a perda de água no sangue para formar o xixi. E aí a pressão da pessoa baixa, porque eu estou tirando aquele excesso de água do vaso sanguíneo, mandando para o rim. Em compensação, o outro extremo também se dá devido a isso. A pessoa que tem a pressão baixa. A pessoa que tem a pressão baixa, ela tem essa pressão baixa por quê? Bom, se a pressão alta é porque existe muito plasma no sangue, então eu tenho muita água, a pressão baixa é porque eu tenho pouco plasma, eu tenho pouca água no sangue. Então, aquele meu tubinho, aquele meu vaso sanguíneo, ele não vai estar estufado, ele não vai estar cheio até a boca. Ele vai estar meia bomba. E aí, na hora que o meu ventrículo esquerdo dá o empurrão, não vai sair um empurrão tão forte assim. Aquele sangue com pouco plasma, ele não vai sair com tanta força. E aí a pessoa entra num caso de pressão baixa, porque ela tem pouco plasma no sangue. Em alguns momentos, a nossa pressão abaixa. Né? Isso é uma coisa que é até levemente corriqueira, né? Às vezes a gente fica muito tempo no sol, às vezes a gente fica muito tempo falando, às vezes acontece alguma coisa que a gente meio que se sente um pouco tonto e fala, caralho, minha pressão baixou. E aí, quando a nossa pressão abaixa, o que a gente vai lá e faz? Isso é coisa de tiozão, coisa de vó, coisa de mãe, assim. Mas o que elas falam para você? Põe sal embaixo da língua. Ou come um pouquinho de sal. Beber muita água aumenta o plasma do sangue? Aumenta, mas não é o mais eficiente. Aumenta, mas não é a forma mais eficiente de conseguir isso. Coloca sal. Vocês já pararam para pensar o porquê disso? Por que quando você coloca sal, a sua pressão aumenta? Por que que o Isso plasma tem sais minerais? Oi? É porque o plasma tem sais minerais? Não, Aumenta o plasma? não. Não? Cara, isso é maravilhoso, velho. Uma palavrinha que a gente falou lá no começo do ano. Osmose. Na hora que você coloca o sal no seu organismo, o que você faz? Você O sal torna o chupa a seu água, né? organismo um meio hipertônico. Então, a célula fica hipotônica, o meio fica hipertônico. Aí a tendência é fazer o quê? A água sair da célula. E ir para onde? Ir para o sangue. Olha só, se a água saiu da célula e foi para o sangue, o que o meu sangue ganhou? Água. Se ele ganhou água, ele ganhou plasma. Então a minha pressão aumenta. Por isso que colocar o sal na boca ajuda. Porque você força uma osmose do seu corpo, suas células perdem água para o seu vaso sanguíneo. Essa água que chega no seu vaso sanguíneo aumenta a pressão. Agora eu tenho mais plasma dentro do meu vaso sanguíneo. Olha que coisa foda. E olha como tudo meio que vai se encaixando. Tá? Uma coisa sempre vai puxar a outra. Então a pressão está realmente relacionada com a quantidade de plasma que eu tiver. Não é bom eu ter muito, porque aí a chance de eu literalmente machucar o vaso na hora do apertão do ventrículo é considerável. E não é bom eu ter pouco, né? Porque pouco plasma quer dizer que o meu sangue ele não está andando tão rápido quanto ele precisa. Um último problema com relação a isso é a pessoa que tem pressão alta ou tem uma tendência a ter pressão alta e ela tem uma alimentação muito baseada em sal. Todos os médicos falam isso pra gente. Toma cuidado com sal. Não come comida muito salgada. Por quê? Se ela é uma pessoa que tem a pressão normal e ela se alimenta de muito sal, essa osmose vai acontecer do mesmo jeito. Então, a minha pressão é normal. Mas espera aí, a minha alimentação é tão cheia de sal que eu fico forçando o meu organismo a fazer osmose a todo momento. Se eu forço o meu organismo a fazer osmose a todo momento, minhas células ficam sempre perdendo água para o vaso sanguíneo e aí a minha pressão vai lá em cima.
Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com o sal que a gente coloca no nosso alimento. Tá? Por isso que o sal está diretamente ligado com a pressão. E o médico bate em cima dessa tecla. Olha o sal, olha o sal. A gente precisa ter uma quantidade de